Boa tarde a todas e a todos, bem-vindas e bem-vindos ao Museu Afro Brasil. Daremos início agora ao seminário sobre a exposição João Câmara, a trajetória e obra de um artista brasileiro aqui no Museu Afro Brasil. Antes de tudo, é importante dizer que é uma enorme honra para o museu receber nos seus 15 anos esse evento, essa exposição. Ontem, Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, tivemos uma programação intensa e extensa e hoje nós damos continuidade com esse seminário, que para nós é uma alegria. E esse evento ele está sendo transmitido ao vivo para o mundo todo pelo Fórum Permanente, que também disponibilizará permanentemente o vídeo em seu site, e a gente conta com um intérprete em Libras. Para começar, eu gostaria de convidar o diretor e curador do Museu Afro Brasil, Emanuel Araújo, para dar as boas-vindas para nós no evento. Por favor. Isso é essa coisa meio formal que eles inventam assim. Na realidade não é um seminário, é um bate-papo com João Câmara, que é uma grande figura da arte brasileira e que nós temos muita honra de recebê-lo mais uma vez, né, João, no Museu Afro Brasil, essa exposição que inauguramos dele ontem. Essa exposição de João, feita aqui em São Paulo, ela foi diferente do projeto inicial que havia uma exposição, portanto, em Recife e outra em São Paulo. E por razões técnicas não foi possível trazer a exposição de Pernambuco. E depois vamos comentar sobre esse assunto, essa exposição sua lá no Museu do Estado de Pernambuco. Então, aproveitamos a coleção da Malu Costa, que é uma grande colecionadora de João, tem relações profundas de amizade, não só da mãe com o João, ela também, enfim, o ex-marido dela, enfim. Essa unidade pernambucana. Bem, então, eu quero dizer a vocês que vocês são muito bem-vindos ao Museu Afro Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês todos. E também quero agradecer a presença do Tadeu Chiarelli, um velho e conhecido amigo, um autor de um belo texto sobre João Câmara, e que nós publicamos no catálogo na íntegra, né? Na realidade, o texto é muito grande, e fizemos uma reportagem ali no recinto da exposição. Então, é isso. E assim vamos começar a falar, vamos extorquir o João Câmara para saber tudo que ele sabe dizer, porque ele tem um plá imenso, né? Então, ele é muito mais do que falador, ele é um instigador, João Câmara. Bom, então, para compor a nossa roda de conversa, convido o grande artista João Câmara. E convido também o historiador, curador e crítico de arte, professor Tadeu Chiarelli. A gente pode começar essa roda de conversa pensando uma dinâmica. O João fala, o professor Tadeu fala, 20 a 30 minutos. O Emanuel também compartilha a curadoria, a relação do espaço, da exposição, a abertura. A exposição foi aberta ontem ao público, então ela está nova ali para a gente conhecer. E aí a gente abre ao público perguntas e a gente faz esse bate-bola, essa conversa.
Tudo bem? Acho que uma provocação, o João perguntou se falaria ou se a gente teria uma provocação para começar, é pensar que essas duas exposições, a que aconteceu no Museu do Estado de Pernambuco, com uma produção mais recente, e essa que a gente recebe aqui no Museu Afro-Brasil, com ênfase, sobretudo, em 1960 e 1970, pintura, que seria interessante para nós, importante para nós, ouvir a respeito das obras que estão nessa exposição. Conhecer um pouco a história delas. Boa tarde, pessoal. Então, como já foi dito, meu nome é João Câmara, eu nasci filho. Essa família João, a família Câmara de João tem muitos. Então, meu filho também é João Câmara, neto e tal, e vai por aí. E então, eu nasci em João Pessoa, na Paraíba, em 1944. Atravessei a infância lá, depois fui ao Rio de Janeiro com a família, passamos lá uns 3 ou 4 anos, voltamos para o Recife, onde lá fiquei, e onde fiz meus cursos de Belas Artes, o curso livre, com pintura de paisagem de figura. Depois, para completar o meu ciclo acadêmico, eu fiz psicologia, mas nunca exerci. Minha mulher, que eu conheci na faculdade, é psicóloga, atuou durante bastante tempo no setor. Nós temos 3 filhos e já temos 3 netos, de maneira que esse é o perfil mínimo do artista pessoal. Eu, basicamente, hoje moro no Recife, por questões práticas, e mantenho o ateliê em Olinda já há bastante tempo, onde trabalho, sobretudo hoje, já com a idade, mais pela parte da manhã. Eu sou basicamente um pintor, no sentido técnico e artesanal da palavra, e sou basicamente um pintor de figuras. Eu não me recordo, a não ser no tempo da Escola de Belas Artes, de ter me aventurado para algum tipo de abstração, e do que fui imediatamente corrigido pelo meu professor, um bom professor, chamado Laerte Baldini, era um professor argentino-espanhol, muito competente, e disse: você não leva muito jeito para essa coisa de abstração, deixa isso para quem é capaz. De modo que eu voltei à figura e nela permaneci, fazendo esse tipo de pintura de teimosa, baseada na teimosia, que é característica do Nordeste do Brasil. Com respeito ao que foi colocado, com relação às exposições, a Emanuel já explicou que a exposição teve que ser dividida tecnicamente em 2 segmentos. Na verdade, ela estava prevista para ser em 2 museus, o Museu de Arte de Pernambuco, o Museu do Estado de Pernambuco e o Museu Afro-Brasil, sendo integralmente o mesmo teor, o mesmo conteúdo. Porém, essas dificuldades técnicas de transporte seguro, dificuldades técnicas, enfim, imperativas, fizeram que a exposição fosse desdobrada em 2 momentos. Em Pernambuco foram exibidas obras do meu acervo, obras de grandes dimensões, de 1990 até obras atuais, 2019. E aqui em São Paulo foram escolhidas as obras da coleção privada de Maruviana, que cobre bem e com extensa variedade a produção de entre 1968 até 1989, 90. De modo que, no catálogo, que é o catálogo cobre as 2 exposições, o catálogo reproduz extensamente e os comentários críticos e a fortuna crítica também se debruça integralmente sobre esses dois segmentos. De modo que é uma exposição que, embora esteja dividida espacialmente, temporalmente ela se torna lógica. O que é que eu podia dizer dessa coisa fora
esse curso intenso de teimosia com relação à figura. É que, na verdade, a figura me serve de suporte para fazer a pintura. Muito se indaga se numa pintura figurativa ela vale por si mesma. Seria ingênuo pensar, e talvez um pouco limitador do raciocínio, imaginar que uma pintura não fosse, uma pintura de figura não fosse narrativa. Ela certamente é uma pintura que, quando reflete uma figuração empírica, ela naturalmente induz a narração e, sobretudo, a narração que é agregada à palavra. Há uma passagem muito interessante numa das croniquetas, um quase conto de Júlio Cortázar, em que ele faz uma apreciação sobre o amor divino e o amor profano de Tiziano, um quadro cheio de sutilezas alegóricas, um quadro cheio de beleza renascentista, de uma tonalidade dourada, uma evocação crepuscular. E ele diz, nesse quadro de clima tenebroso, em que uma mulher enfia a mão num tanque de águas pútridas, então, a gente mostra nessa caricatura, vamos dizer assim, essa bonomia caricatural de Cortázar, que há uma latitude interessante, vamos dizer assim, no que diz respeito à capacidade da pintura de induzir significados e se colar a processos narrativos. Ele poderia ter dito que, nesse lindo quadro, que responde por uma alegoria da felicidade do amor, uma mulher banha na mão numa fonte de inspiração. Então, naturalmente, não podemos fazer como uma avestruz e enfiar a cabeça na areia e pensar que a pintura figurativa não tenha um caráter extensamente, vamos dizer, ou concretamente narrativo. Não quer dizer que ela se aproprie exclusivamente da linguagem como ilustração dela mesma, mas ela naturalmente induz uma sensação e um prodígio interpretativo que toca as questões da linguagem e da apropriação conceitual pela palavra. De certo modo, uma pintura abstrata também poderia passar por isso. Vamos supor a pintura de Albers, um quadrado amarelo sobre o fundo vermelho. Isso não bastaria substantivamente, pensando que trata-se de um quadrado vermelho inscrito sobre um fundo amarelo, ou vice-versa. Isso é bastante do ponto de vista da representação, para que você possa flagrar imediatamente e identicamente a imagem. Porém, sempre a percepção visual será instigada pelo fato, mas que matiz, que amarelo, que vermelho, não é? E de que tessitura, não é? E como isso foi feito, e sobretudo como foi feito é muito importante. O que é que foi pintado primeiro? O fundo vermelho e depois foi inscrita o quadrado amarelo, ou foi o quadrado amarelo imposto sobre o fundo vermelho? Nessas alturas, a gente já está começando a ficar achando como é que o ato de pintar é um pouco complexo e que o substantivo não é suficiente para narrar integralmente a sua mensagem, mas talvez alguns adjetivos possam ser incorporados a ele. Então, é um vermelho crepuscular, é um amarelo solar. Essas coisas vão dando uma dimensão que são irrevogáveis na manipulação mental que se possa fazer de uma imagem dada. Na pintura figurativa, então, essas coisas se complicam mais ao nível do bizantino, porque os adjetivos vão se somar muito mais aos substantivos do que uma pintura de caráter puramente, vamos dizer, conceitual, abstrata, geométrica e minimalista. A pintura figurativa
não se pode deixar de lembrar que é uma pintura impura, no sentido de que ela traz elementos mais variados, e acumulativos e às vezes dissonantes, paradoxais, muito mais do que simplesmente concordantes na tessitura lógica. Não é? Isso fez a festa dos surrealistas, mas isso vem fazendo a festa dos pintores, não só no medieval, atravessando a experiência poética do Renascimento, mas, sobretudo, sendo encrespada nas suas ondas de magnitude no maneirismo tardio. Essas coisas todas me seduzem muito do ponto de vista de pintor. Me interessam muito. Antes mesmo que se tornasse comezinha a expressão do pós-modernismo, com seu ecletismo flagrante, sua incorporação de memória do passado, de antevisões futurológicas, essa salada de junções, eu já havia me interessado muito por essa capacidade de mover-me dentro dos espaços-tempos históricos, dos estilos e tal, de maneira que eu não me considero de modo algum um sujeito que faça uma pintura com uma coerência visível. Sempre me considerei um artista muito mais impuro do que uma pessoa que estivesse disposta a ficar no mainstream, na corrente principal em que os sistemas lógicos se coadunam com absoluta previsão e com derradeira necessidade, com programa. Então, eu me considero um artista programático. Eu sou apenas um artista disciplinado. Eu trabalho com disciplina, mas não com um programa estrito de resultados estéticos. Então, tem sido assim, quer dizer, teimosamente, ao longo de já mais de 60 anos, que eu me dedico à prática artesanal da pintura. O caráter artesanal, para mim, é importante. O fato de trabalhar com a tinta, trabalhar com a madeira, trabalhar com a tela, preparar a tela, fazer o desenho, raspar fora o desenho quando não presta, repintar. Essas atividades que são próprias da cozinha do ateliê são muito importantes para mim no que diz respeito a uma questão muito simples. Uma pintura também conta muito de como ela é feita. O fazer da pintura, esse técnicas, a questão material da pintura, importa muito porque ela diz da necessidade que foi imposta ao artista para conseguir determinados resultados. Há uma pragmática do artista em relação aos seus materiais e há uma imposição dos materiais em relação ao próprio tema. Uma pintura feminina de uma mulher executada sobre uma madeira é inteiramente diferente dessa mesma pintura executada sobre uma tela. Numa madeira você vai encontrar um certo jogo de precisão, de execução de corte nítido, que é uma espécie de obrigação do artista em relação ao seu suporte. A madeira, a sua densidade, a sua compleição, induzem que aquele corpo deve ter uma definição, um alcance visual muito preciso. Isso pode ser visto na pintura flamenga, por exemplo, de alta intensidade no detalhe, no corte preciso da forma. E a pintura na tela da mesma figura, ela induz ao esfumado, à reverie, ao sonho, e às cambiâncias de sombra, de luz, do próprio corpo da figura. Então é muito mais sensual do que propriamente analítica. Então essas coisas que são minúcias da cozinha do artista são importantes, afinal, na execução e na aparência final da obra. Muito do que está produzido na obra de um artista é aquilo que ele fez, quer dizer, como ele fez, os seus métodos, os seus meios e a sua técnica. E muita coisa que pode ser dita de fora se agrega muito ao reconhecer o que o artista fez. Eu já disse uma vez até que é muito importante para um artista saber, o mais importante é saber-se de um artista, pelo que ele não fez
do que pelo fez. Se você olhar a biografia do artista, por que ele não fez isto e fez aquilo? Porque ali havia uma escolha deliberada de materiais, de inclinações, de afinidade com a execução, que não se comportaria se ele tivesse um programa que ele fosse alienígena. Então, se você faz uma antibiografia do artista mostrando o que ele não fez, é tão importante quanto um repertório preciso e uma indexação do que ele fez. Essa alternância é importante na obra do artista. Indica o território que ele ocupa. Marcel Duchamp dizia que a obra de arte era o resultado do que se imaginou fazer e do que se conseguiu fazer. É que esse périplo entre o que foi imaginado, talvez de uma forma idealista, e aquilo que foi operado praticamente, é obra de arte. Está ali. E é muito difícil, talvez, às vezes, do ponto crítico, você saber por que o artista escolheu exatamente esse périplo, esse percurso, e não um outro. Claro que isso aqui é uma conversa que eu estou tendo com vocês, que toca as questões puramente conceituais e abstratas, o que, se for possível, depois nós elucidaremos com as suas perguntas de uma maneira mais prática. Obrigado, professor Tadeu. Alô. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, que me deixou muito feliz e muito honrado, não só pelo fato de ter sido convidado pelo museu, mas também pelo fato de ter sido convidado pelo museu para falar algumas coisas sobre o trabalho do João Câmara na companhia do próprio e do Emanuel. Então, eu me sinto muito feliz, muito honrado e vou tentar ser bastante sucinto para que a gente possa discutir e trocar ideias. Eu gostei da palavra seminário, mas quando o Emanuel falou que não era bem um seminário, que era um bate-papo, eu comecei a dar tratos à bola. Eu falei, poxa vida, mas eu acho que num bate-papo você joga ideias, né? Você troca ideias, você, de alguma maneira, semeia. Né? Não que a gente vá sair daqui com uma conclusão sobre a obra do João Câmara, acho que não é nem essa, não é esse o objetivo do museu, e nem meu, nem de ninguém, mas é trocar ideias, jogar ideias, semear ideias, o que torna o bate-papo uma espécie de seminário, né? Uma espécie de espaço propício para levantar questões e tal. Então, tentando ser bastante objetivo e levando em consideração a oportunidade incrível que nós temos aqui de visitar, de termos a exposição do João Câmara, que pega uma trajetória, um período muito significativo da sua produção, eu acho que caberia, talvez, levantar algumas questões, algumas já levantadas pelo próprio João, mas situá-las melhor na medida da minha possibilidade, ou situá-la dentro das minhas questões, assim. Enfim, eu gostaria de começar, então, chamando a atenção para isso que o João Câmara sublinha logo no início, de falar que ele faz uma pintura figurativa, né? Que ele reivindica isso, foi a primeira coisa que ele chamou a atenção, e eu acho isso importante porque, na verdade, essa questão do trabalho dele foi algo que sempre me mobilizou bastante, e eu me lembro que alguns anos atrás, quando me convidaram para escrever, fui convidado pelo Marcelo Araújo, pelo próprio João Câmara, para escrever um texto para um outro livro sobre o artista,
eu escrevi um texto que se chamava A Estranheza de João Câmara. Né? E por que eu coloquei esse título? Eu coloquei esse título porque eu falava naquela época e falo ainda hoje de um lugar que não é o lugar do João Câmara. Né? Eu falo de São Paulo, dentro de uma história, dentro de um compromisso com as artes visuais, que me parecem, em alguns momentos, muito diferentes da experiência artísticas de outras regiões do país, sobretudo do Nordeste. Nesse sentido que eu sublinho esse lugar de onde eu estou falando, porque existe em São Paulo e no Rio de Janeiro, que é o sudeste do país, uma ideia de arte brasileira contemporânea. Uma ideia hegemônica, que vem se constituindo já faz alguns anos, que dialoga de uma maneira bastante produtiva, interessante, com as vertentes não figurativas e com as vertentes construtivas e com outras vertentes desmaterializadas, enfim, outras questões que foram surgindo nas últimas décadas, mas que se opõem com clareza em relação à arte figurativa. Então, como averiguar isso? É visitando as exposições, a maioria das exposições que são apresentadas em galerias, em museus, dar uma olhada nas coleções de arte contemporânea brasileira, o que é exportado de maneira mais efetiva. Existe uma noção de arte brasileira e algo que a gente percebe nesse contexto geral do Brasil, uma arte pernambucana. Uma arte pernambucana que passa, durante o século passado, de uma forma muito discreta em relação à abstração. É muito forte. Essas são ideias que estão nesse texto que eu estou me referindo. Né? É muito forte a presença de Cícero Dias, sobretudo do Vicente do Rego Monteiro, e da cultura visual popular do Nordeste, que, de alguma maneira, cria uma base para um tipo de produção artística da onde vai surgir um artista como João Câmara. Claro que a obra do João não está ligada apenas a essas questões da arte pernambucana, mas está bastante impregnada. Essa duplicidade, né, quer dizer, o desejo dentro dos territórios intelectuais do sudeste do país, de constituir uma ideia de arte brasileira pautada nesses valores da construção, nos valores da abstração, da não figuração, isso vem surgindo desde o final dos anos 50, dos anos 60, e eu acho que tem o primeiro embate, que eu acho que é importante chamar a atenção aqui, em 1967, no Salão de Brasília, né, que não é qualquer salão, em que houve uma disputa dentro do júri, né, para qual artista conferir o grande prêmio daquele salão. E quem estava na disputa eram Hélio Oiticica e João Câmara. E naquele momento tem um texto muito interessante do Mário Pedrosa, em que se estabelece que, na verdade, quem deveria receber o prêmio era João Câmara, não apenas pela qualidade da produção do trabalho dele, mas pela contundência do trabalho, tendo em vista o momento político que se vivia naquele momento. A gente não pode esquecer, 1967 antecede o AI-5, por exemplo, e todo o aprofundamento da crise surgida a partir de 1964. Ora, a argumentação do Mário Pedrosa em 67 reforça a questão da figuração. Reforça a questão da figuração e, de alguma maneira,
chancela a necessidade de um tipo de produção dessa naquele momento histórico e reconhece essa produção, né? Agora, o que eu chamo a atenção, eu não quero me alongar muito, mas apesar desse reconhecimento, apesar dessa chancela, há sim uma dificuldade dentro da produção artística, da produção intelectual, de uma maneira geral, aqui no Brasil, de aceitar a questão da figuração como uma espécie de um medo, de um receio, de aceitando essa produção figurativa como uma das correntes principais, ou como uma corrente principal da arte contemporânea brasileira, nós estivéssemos correndo o risco de nos igualar à produção latino-americana que nos cerca, né? Quer dizer, existe um orgulho muito besta de sermos diferentes dos outros países da América Latina, e um dos elementos que nos diferenciaria muito seria essa presença da não figuração aqui. Bom, como é que eu vejo? Na verdade, e aí entrando em algo que o João, de uma maneira muito discreta, colocou, a figuração, quando se fala a figuração do João Câmara, quer dizer, a figuração da arte brasileira, é uma expressão tão genérica que não reconhece a multiplicidade e a diversidade desses vários tipos de figuração que existe nesse contexto brasileiro. No caso do João Câmara, um dado que é muito interessante e que foi levantado por ele aqui, que eu levanto de novo, que já havia chamado a atenção nesse outro texto que eu havia escrito, não é uma figuração qualquer, não é uma figuração naturalista, não é uma figuração que se vale de esquemas estabelecidos dentro da tradição, da grande tradição da arte europeia, né? A gente repara que existe, grosso modo falando, né, existe uma síntese muito forte das formas que são trabalhadas pelo artista, elas são totalmente recortadas no espaço, são raras, e é muito interessante, estava vendo agora, mesmo aquela grande pintura que parece num parque norte-americano, como as figuras das mulheres propositadamente parecem afixadas no espaço, né? Elas não, como se não tivesse ar ali, né? Ou seja, são procedimentos que, na verdade, vêm de uma experiência moderna que entra, de alguma forma, que isso é uma coisa que o João teria que nos ajudar a entender, que entra por certas vertentes presentes naquilo que se convencionou chamar de pop art, né, que a gente percebe em certos artistas, lá do surrealismo, lá do início do século XX, que é resgatada por uma poética, uma determinada poética pop, e que é elaborada pelo João Câmara e que não é percebida devidamente, eu acho que não foi devidamente percebido ainda, essa dimensão contemporânea dessa figuração pela maioria dos nossos críticos, pela maioria dos nossos colegas. Quando ele fala dessa pós-modernidade que estaria ali alicerçando, ela já está ali nos anos 60. Quer dizer, desenvolvia uma obra com uma singularidade dentro do contexto brasileiro, mas com muito diálogo com a produção internacional e obviamente, com a tradição da pintura pernambucana que o antecedeu e da cultura visual que está presente lá até hoje. Passados esses anos todos, eu acho que hoje, é uma hipótese que eu estou levantando, existe no ambiente artístico brasileiro uma maior permissividade, né? Eu acho que com as transformações da arte contemporânea e a presença, por exemplo, quando reaparece a fotografia com força no campo das artes visuais, não no campo da fotografia, mas quando certos elementos da fotografia são trazidos de novo com força para o âmbito das artes visuais, quando você tem uma série de jovens pintores
que voltam a fazer uma pintura figurativa, também não vamos generalizar, existem muitos tipos de figuração. Dentro desse novo ambiente, me parece que vai se formando um campo mais propício para um reconhecimento da pertinência da obra do João Câmara dentro dessa corrente principal, chamamos assim, da arte brasileira. Me parece que é um trabalho, quer dizer, a obra do João Câmara, né, que já está numa dimensão de maturidade quase que palpável, né, quase que você pode tocar nessa força que tem essa obra. Eu acho que ela precisa ser mais vista no Sul, né, ser mais vista na parte de baixo do Brasil e ser repensada dentro desse novo repertório que vai surgindo com alguma dificuldade nas últimas décadas na cena brasileira. Obviamente, a gente pode falar muito mais sobre isso, mas eu acredito que eu uso isso como uma espécie de introdução à minha fala para a gente poder conversar. Tá bom? Obrigado. Emanuel, você gostaria de comentar as questões que foram trazidas aqui pelo João e pelo professor Tadeu? Não, e compartilhar também, se for... A gente abre para pergunta já? Então... Não, peraí. Eu não entendi o que você está querendo falar. Se você gostaria de comentar as questões que foram trazidas eu gostaria de fazer e um de falar sobre a exposição. Então, está funcionando isso? Alô. Bem, eu preciso dizer o seguinte, que o que difere o Nordeste do Sudeste é que ali há uma tradição de pintura, né, desde o século XVII, do século XVIII, do Barroco, do Neoclássico também. Então, esse acontecimento do Nordeste, da Bahia e de Pernambuco é muito interessante na medida que esse é o vetor principal pelo qual alguns artistas do Nordeste se manifestam. Então, a Lina Bobardi, quando inaugurou o Museu do União, fez uma exposição muito interessante que ela chamava de Civilização do Nordeste, em que ela punha, portanto, 3 estados nordestinos numa perspectiva de visão dessa civilização dita do Nordeste, da compreensão que ela tinha dessa civilização do Nordeste. Então ela punha Bahia, Pernambuco e o Ceará. Eram os 3 estados. Então, foi nesse momento que eu conheci João. Exatamente em 63, 62. 1962. E não só João que estava presente, mas tinha outros artistas figurativos do nordestino daquela época, né? Não tinha os chamados medalhões, não tinha Cícero Dias, não me lembro mais. Mas eu me lembro dos artistas que estavam presentes naquela exposição, os baianos muito figurativos, os pernambucanos também, e os cearenses, fora Aldemir Martins, e os outros, tipo Selva de Esmeraldo e aquela corrente cearense de abstração. Antônio Bandeira, e tinha mais outros 2 artistas. Tinha também o Floriano Teixeira, que vinha do Maranhão, para Maranhão, e que foi descoberto em Salvador. O Jorge Amado, o Caribé, abraçaram o Floriano Teixeira e ele virou baiano, né? Ficou morando em Petrópolis. Mas o João foi uma revelação muito forte para mim, porque eu ainda estava na Escola de Belas Artes e João estava também chegando, né,
com a obra muito inicial da produção dele. Mas com o tempo a obra de João foi se fortificando, não digo fortificar, mas ela foi incorporando outras influências e outras manifestações, de forma que a obra de João passou a ter uma importância, não só do ponto de vista de Pernambuco, mas também do Brasil. Claro que o Sul sempre é preconceituoso com o Nordeste, né? Então sempre vê o Nordeste com uma certa dificuldade, e mesmo os artistas do Nordeste que são reconhecidos naquela época, já começavam a ser reconhecidos no Nordeste, tiveram que migrar para São Paulo, ou para outro estado, como o Rubem Valentim, para o Rio de Janeiro e Brasília, e o Antônio Bandeira foi embora para Paris. Quer dizer, então, essa coisa do reconhecimento da arte do Nordeste, o Sérgio de Esmeralda também foi embora para Paris. Assim, havia essa ponte, né, entre o Nordeste e principalmente a França. Agora, o que me interessa, o que eu falo muito, eu não gosto da palavra curador. Eu não sou um curador. Eu sou um artista vendo a obra de outro artista. Eu não gosto dessa coisa da curadoria, porque hoje implica numa coisa acadêmica, uma coisa mais formal, e me deixa meio desconfortável com essa história de curadoria. Eu gosto de me expressar com o que eu conheço. Então, João é um artista que eu conheço desde sempre. Não só o João, que fez as séries que ele fez, não só 10 Casos de Amor e uma Pintura de Câmara, que foi eu que programei o catálogo. Depois, As Duas Cidades, eu trouxe essa série para São Paulo, e depois Cena da Vida Brasileira, eu não me lembro se é um antes ou depois, né? A primeira, Cena Brasileira. Aí é que difere a coisa da pintura, porque o João político é a cena da vida brasileira, né? É o que está plenamente político e o que está plenamente expressionista. Eu acho que a pintura de João, ela é, nesse momento, ela adquire um poder de expressão, e que essa questão se torna muito mais plena do que nas outras séries que ele fez. Não sei se o João concorda, mas de qualquer forma eu acho que a Cena da Vida Brasileira é uma grande bofetada na arte brasileira, é um reconhecimento de um país que não se forma nunca. E, portanto, é uma exposição que tem assim, diferentes vieses para ser analisadas e ser vistas, da maneira com que ele interpreta esses personagens brasileiros, da política brasileira. Os 10 Casos de Amor é uma pintura que entra numa ligação quase que romântica, né? Uma ligação que vai se tornando até meio abstrata, mas ele entra com elementos abstratos, de uma geometria, mas a pintura de 10 Casos de Amor e uma Pintura de Câmara é, de fato, o momento pelo qual João se rompe com a questão da figura. Eu acho que a figura se torna verdadeiramente uma ameaça, né, no espaço. Ela é uma pintura que se é cortada, que ela é fragmentada e que ela vai ser depois retomada em outras pinturas de João, que não mais são as séries. E As Duas Cidades é uma pintura, é uma grande alegoria que ele faz às duas cidades, Pernambuco e Olinda, uma que ele viveu, outra que ele
trabalhou, estudou e tal, mas, sobretudo, essa coisa de uma visão e de um olhar que nem era dele, provavelmente, mas ele retoma a questão de uma visão do pai, né, João? Então, eu acho que a obra de João é uma obra, portanto, que me deixa muito impressionado sobretudo, pela enorme capacidade de disciplina e uma enorme capacidade e fôlego que ele tem com a obra de arte. A obra de João tem um fôlego que é extraordinário. Eu acho que isso é extraordinário, isso é muito importante na pintura dele, essa obra que ele vai crescendo, ele vai acrescentando, ele vai discutindo, ele entra numa coisa quase cinematográfica na obra dele. Então, esse aí é o João, que a gente não pôde trazer essa série nova dele, que é uma série espetacular, mas João sempre será o João. Essa série que nós estamos mostrando aí também tem algumas obras que ele retoma dessa série mais contemporânea da obra dele. Obrigado. Acho que a gente pode abrir para a participação da plateia, perguntas. A gente pode fazer um bloco de perguntas, 3, e depois o segundo bloco. Obrigado. Meu nome é Eduardo Mosaner. Eu sou professor de História da Arte e Artes Visuais na Federal há muitos anos, 50 anos. Eu me apresento como professor porque as duas questões que eu queria fazer são simples. São curtas, não simples. É sobre o fazer. Antes eu quero agradecer, pois nesse país em frangalhos, a gente tem a oportunidade de ter essas 3 pessoas aqui. 2 ex-diretores da Pinacoteca, o diretor do Museu Afro, a quem eu devo muito nesses anos todos, que nenhum aluno meu de graduação, pós-graduação, deixou de visitar comigo, que é um exemplo, um labor, este museu e a Pinacoteca, os acervos, são os 2 melhores museus que a gente tem. Posto isso, é muito simples, é o fazer, que é o que me preocupa muito. Um parênteses, eu acompanhei durante muitos anos, através de livros e filmes, o fazer do Francis Bacon, me interessava muito o fazer. Primeiro, você quando parte para Lito, você tem uma ideia, etc. Você chega a fazer croquis ou vai direto na pedra? Quando você vai para Lito, você faz croquis, desenhos, etc., você vai direto na pedra? Depende muito do que vai ser escrito ali, porque a litografia é praticamente uma escritura, não aliás, é uma técnica autográfica. Não é? No caso das cenas da vida brasileira, em que a iconografia tinha que ter uma certa precisão referencial, foram feitos esboços antes. Foi desenhado com sanguínea, depois transposto para a pedra, para poder ser trabalhada com material adequado. No caso das outras obras, muitas vezes, sobretudo nas pedras de grande formato, de retratística, vamos dizer, de retratos imaginários, essas foram feitas muito diretamente na pedra, mais diretamente na pedra. Mas há algumas vezes em que há coisas mistas. Há um desenho sumário que é transposto e depois um trabalho mais extenso na pedra que às vezes modifica o substrato inicial. Que seria a segunda pergunta. Na verdade, as pedras é o seu livro de artista, né? Boa parte. A segunda pergunta também é sobre isso.
você imagina fazer isso exposto. Acontece muito, ao trabalhar, você descobrir caminhos novos e refazer no próprio trabalho, né? Isso acontece? O tempo todo. O tempo todo, porque por maior necessidade que você tenha de exercer um programa, vamos dizer, mínimo de execução, o acontecimento imprevisto é mais forte. Não é? Uma execução, não é nem o caso de uma execução mal sucedida, que poderia ser reposta, mas às vezes é a assunção de uma nova solução que não estava prevista, mas que é decorrente do que ali foi posto. Não é? Então, a pintura às vezes se transforma numa espécie de organismo vivo que vai se transmudando. Isso é muito comum acontecer. Isso é uma coisa que eu acho que todo artista, mais ou menos, passa por. Bacon, que você aludiu no princípio, era muito carente dessa própria ocorrência. Ele gostava muito de que ocorresse o fato imprevisto. E se lembre até que Bacon era um grande jogador de pôquer. O que aumentava muito as possibilidades do acaso, né? E o sucesso do acaso. Ok, eu agradeço muito. O prazer foi meu. Mais alguma pergunta, comentários? Boa tarde, sou Ana Lúcia. Eu queria fazer uma pergunta, acho que é uma pergunta, que se você pudesse falar um pouco, e até a mesa também, sobre... A gente escuta muito falar que você é um artista que é um crítico social. E que você falasse um pouco sobre essa dimensão no seu trabalho. Político social. Político social. Hein? Um crítico social. Crítico social. E político. Crítico muitas das social. vezes. Era muita ambição conseguir isso, eu acho. Mas eu vou dizer uma coisa, a princípio, uma frase que eu gosto muito de dizer: eu sou muito político, mas sou muito pouco eleito. Bom, a pintura de Pernambuco que Tadeu acabou de sublinhar tem um caráter social de base, né? Um caráter político de base. Lá houve uma extensa produção baseada na descrição social e da mazela social, inclusive incorporada pelos partidos de esquerda, como na obra da Belada da Hora, no Clube da Gravura de implicação notoriamente comunista, que era uma produção baseada num programa de levar a arte para as massas e retratar as massas ao mesmo tempo, um projeto naturalmente ambicioso. Eu acho que também, mesmo na União Soviética, não se conseguiu fazer isso a contento. De qualquer jeito, Abelardo da Hora foi um dos batalhadores para isso. E também se vê no alcance da obra de Wellington Virgulino, que também foi participante desse movimento no seu começo, que era o ateliê coletivo e tal. De maneira que eu vivi um pouco esse berço de inquietação juvenil, que procura ter uma espécie de consciência do que lhe está em torno e que lhe agride, à medida que você também agride, para que tenha a resposta, para ter a resposta através dessa reação. É um comportamento normal da adolescência, com essa abreação. Bom, fala-se muito na minha integração com a arte política por causa das cenas da vida brasileira. A cena da vida brasileira toca o período de 30 a 54, que é o período, vamos dizer, da curva meteórica de Vargas. E, ao mesmo tempo, é a fase de eclosão de várias figuras que lhe são antípodas, como Carlos Lacerda. Né? Então, há um confronto bipolar entre a UDN e o PTB, os trabalhistas e os conservadores. Isso é uma época de contraste que voltamos a viver, uma época de contrastes extensa. Né?
Então, a exceção nessa época, eu tinha 10 anos quando Getúlio se suicida no Rio de Janeiro, no Catete. Eu estava morando nessa época com a minha família em Niterói. Eu vi os tanques passarem pelo meio da rua na direção até a Praça das Barcas, para tomar conta daquele setor, e meu pai me explicou o que estava passando, dizendo que também, para minha satisfação, não ia ter aula pela manhã. O presidente tinha se matado e tal, mas isso aconteceu de tal maneira, traumaticamente, no corpo da nação e na estrutura da nossa família, que nós tivemos que voltar, pouco tempo depois, para o Recife, para o Nordeste. Meu pai foi transferido por causa das mudanças políticas que ocorreram. Então, eu me indago se essa é uma pintura política ou é uma pintura sobre política. É apenas um discurso, no sentido de que ele discorre, né, ou se diverte da ação política. Porque ele não tem um programa de indicar soluções ou ser uma espécie de simulacro gestorial para a conduta social brasileira. Não existe isso. O que existe é um gesto de imaginação sobre um período, e que esse gesto de imaginação toca faces da realidade muito candentes, vamos dizer assim. Quando você põe um retrato de Vargas, você não está fazendo ali só o retrato de uma efígie burocrática que aparecia em todas as repartições públicas, você está indicando ali um ponto dramático. Não é? Um homem que foi governante e ditador por algum tempo e se matou. Aliás, quando essa série foi exposta sob vigilância do aparato policial no Rio de Janeiro, em 1974, veio uma crítica argentina e que olhou a exposição com muito gosto, olhou a exposição, viu aquilo tudo, e o último quadro da série é o cadáver de Vargas sobre uma mesinha, um banquinho do meu ateliê, e eu como artista do outro lado, confrontando uma tela propositadamente inacabada. A tela está praticamente no osso, está lá o desenho e algumas indicações de pintura. A cabeça de Vargas e o seu corpo, como na reprodução fotográfica feita pelo Instituto Médico Legal, aparece. E então ele está com um lenço sustentando o queixo, como vai acontecer com os pobres falecidos. E a mulher, a crítica argentina, olhou aquilo com muita atenção, olhou, gostou, pintura figurativa muito forte, muito interessante. E parou em frente a esse quadro e disse, muito bonito, muito belo, mas quem é esse senhor que está com dor de dentes? Então, senhora, esse homem foi nosso presidente, foi nosso ditador e teve a coragem de suicidar-se, diferentemente de alguns que fugiram para a Espanha com as bailarinas. Porque ela não gostou muito, né? Mas estamos no clima do tango, então é permitido fazer uma certas alusões. Então, eu quero dizer isso, que se você... a pintura... me pergunto eu, se a frase derrisória da Argentina é uma frase política? É, sim, uma frase política. É uma frase baseada no desconhecimento total do que se passava na nossa história. Né? A minha explicação seria política, talvez, mas talvez desnecessária, frente à graça que se impõe pela própria contundência da ignorância. Então, também é política. Uma outra coisa que eu quero completar é uma coisa que sobre o Clube da Gravura do Recife, é um episódio muito interessante que Abelardo batia muito nessa questão. Vamos fazer gravura, que gravura é uma maneira de você difundir a arte com todas as pessoas podem conhecer a arte. E uma vez eu conversando com um marxista mais esclarecido, mais ortodoxo, ele disse, mas isso é uma tolice. Como a tolice não se deve fazer gravura? Eu falei, não. Você está aumentando a quantidade de propriedades privadas. Então, você está agindo em favor do capitalismo. Você está emitindo
para cada das pessoas uma ação ao portador em dinheiro, quer dizer, ele pode vender aquele troço, mas você está agindo normalmente. Havia certo sentido extremo, talvez discutível, mas extremo com certa lógica, uma lógica flagrante, né? Você pode dizer que não havia sentido. Com muito tempo, quer dizer, eu fico imaginando o seguinte, que a ação política do artista não é exatamente ser um tradutor das aspirações. Para isso tem deputados, senadores, vereadores, críticos de política, jornalistas, essa coisa. E a grande parte da imediata ação vamos dizer, de trabalho crítico é feito pela caricatura. A caricatura é formidável, tem sido assim desde a época do Império, no Brasil, a caricatura é formidável para tornar clara a farsa, a dicção falsificada da política, essas coisas todas. Eu tenho considerado, por outro lado, que quanto mais intensa é essa reflexão do artista nele mesmo, na sua capacidade, no seu engenho, no seu narcisismo, vamos dizer assim, quanto mais intensa esse autofoco, talvez haja mais uma entrega pessoal. Quer dizer, termina havendo essa espécie de contínua imersão em si mesmo, essa obrigação de se indagar de seus processos e torná-lo concreto, seja uma ação social. Ela termina sendo essa confessionalidade, esse intenso narcisismo, uma espécie de doação, paradoxalmente. Então, eu, por isso, considero que toda pintura de figura é, de certa maneira, uma pintura social. Por mais abstrusa que ela possa parecer, ela é indicialmente social. Ela recolhe elementos que são instigantes do ponto de vista visual e que, de alguma maneira, talvez não imediatamente nem diretamente percebível, é de caráter social. E, assim sendo, por via da dialética, intensamente crítica também. Essa passagem entre o indivíduo e o coletivo não se dá por vontade do coletivo nem do indivíduo, ela se dá naturalmente pela voltagem que o artista aplica na sua obra para revertê-la ao outro. Então, esse tipo de idealismo, vamos dizer assim, casa muito bem com aquilo que Gogol uma vez disse, assim, o que é um idealista? O idealista é aquele que não tem inveja de nada, apenas curiosidade. A curiosidade do artista nele mesmo reflete a curiosidade que ele tem pelo que lhe cerca. Mais ou menos. Eu não sei se eu me fiz entender. Obrigado. Meu nome é Antônio Miranda. Já tive o privilégio de trabalhar aqui no Museu com o Manuel e acompanhar algumas obras suas que passaram por aqui. Aliás, eu sou um grande apreciador do seu trabalho. Em relação ao que você fala de política e essa questão social, eu gostaria de saber de você a sua produção dentro do Brasil, que existe algumas, enfim, que alguns artistas eles têm visibilidades ou não. Em se tratando da Bienal, como você vê a sua obra e como você vê o processo da Bienal no dia de hoje? Nós estamos ao lado da Bienal aqui, então eu gostaria de saber. Desculpa. Sim, para você também, Manuel, se você quiser. E a Arely também. Para nós três, cada um. Obrigado. Eu posso começar porque eu me livro mais rapidamente dessa questão tão incômoda que é me falar da minha posição em relação à arte brasileira. Eu não posso dizer que tenho sido maltratado pela arte brasileira, porque, pelo conjunto de operações da arte brasileira, porque o Manuel foi me buscar lá no Recife, sabendo que eu sou um sujeito absolutamente preguiçoso para expor. De maneira que um artista como Emanuel e um anticurador como ele, quando vão buscar um artista que
eminentemente preguiçoso para responder, alguma importância esse sujeito deve ter. Agora, eu entendo claramente e me declaro claramente como um camarada que não está na corrente principal. E não estou nem aí para isso. Eu quero deixar claro, porque eu me considero um artista contemporâneo de uma maneira muito diferente. Eu não trabalho com um repertório declarado. A mim, todo o repertório é interessante, entendeu? De modo que o que ocorre também, e que ocorreu e que ocorre com muita frequência com relação ao processo crítico no Brasil, é que ele, em vez de ser um processo dialético, se transformou num processo positivista. E que você imagina que sempre haverá uma obra que será mais avançada e melhor que a outra, quando na verdade isso não existe. Isso é uma quimera. Não é? O que existe é uma expressão humana multifacetada e, portanto, que tem direções em vários sentidos, para trás, para frente, para um lado, para o outro e para cima, graças a Deus. Não é? E às vezes até para baixo. Mas eu não me considero um artista que esteja inserido, vamos dizer, na simpatia de uma lógica progressiva, de um positivismo que se declare sempre melhorista. Ora, a pintura figurativa é uma coisa do tempo atrás. Isso é uma tolice do ponto de vista de uma concepção filosófica da vida e do fato estético. Mais ou menos isso. Tadeu. Vamos todos provocar. A questão da Bienal é complicada. Aliás, eu e João fomos prejudicados pelo boicote internacional da Bienal de Veneza, né? Nós fomos indicados na realidade era o comissário da Bienal de Veneza daquele ano, eu e João íamos expor na Bienal de Veneza, e quando houve o boicote internacional da Bienal de Veneza, e nós lá não pudemos ir, né? Nos tiraram essa chance de ir até Veneza. Bem, eu não sei dizer, eu acho que eu consigo entender a Bienal até um certo ponto, entendeu? E não entendo a Bienal contemporânea, o que acontece com essas curadorias que são imaginárias, que levam a isso, aquilo. Então eu sou a pessoa mais ausente disso, muito embora seja do Conselho da Bienal Internacional de São Paulo, e que os conselheiros não medem absolutamente nada em relação aos conceitos estabelecidos pelas bienais. Eu acho aquilo uma coisa, sei lá, a Bienal virou um parque de diversão, a Bienal pode ser um lugar para a criança brincar, pular. Eu não entendo o que é isso, porque a última Bienal que eu consegui, dentro dos meus métodos de interesse, foi a última Bienal feita pelo Paulo Reckenhoff, que ali tinha um conceito bastante instigante como conceito, porque ele fazia uma ligação entre a questão da antropofagia, né, lembra, né, tudo isso? Da antropofagia, com outros elementos europeus e tal, com Eckalt, etc. Então, para mim, a Bienal encerrou naquele momento. Depois em diante, a Bienal deixou de ter interesse para mim. E eu sempre sinto uma imensa frustração de não ter visto a Bienal, a segunda Bienal Internacional de São Paulo, que por acaso foi nesse prédio. Foi a grande Bienal curada pelo Mário Pedrosa. Essa Bienal, sobretudo por ter Picasso, por ter a Guernica de Picasso aqui dentro, foi uma coisa, foi um fato extraordinário, uma grande jogada de um grande crítico de arte, que foi o Mário Pedrosa. Então, não sei, eu acho que Tadeu está mais apto a falar sobre a Bienal do que eu, que sou um artista que também não entro naquele esquema das curadorias da Bienal. Então, posso dizer só isso. Tadeu. Eu também não sei se eu posso dizer, mas que você perguntou sobre a relação do trabalho
João Câmara em relação à Bienal, foi isso? Eu perguntei como ele vê a Bienal dentro desse processo que a Bienal vem estabelecendo de todo esse tempo. Em relação à obra dele, ele já falou. Eu gostaria de saber, Emanuel falou, e agora eu gostaria de saber entendi. Como que você vê a Bienal e como vê essa questão da arte, do fazer artístico hoje. A mim me escapou essa coisa da Bienal, mas talvez tenha sido até inconscientemente. Eu vou deixar o Tadeu responder. Não, mas você foi ótimo, já. Sua resposta foi ótima. Eu penso uma coisa. Eu acho que antes, talvez, da gente se perguntar o que aconteceu com a Bienal, né? O que fez a Bienal se transformar nisso que ela se transformou, nesse evento que ela se transformou, eu acho que seria importante que a gente pensasse no que a arte se transformou. Né? Quer dizer, existe eu vejo que qual que é a função da Bienal? A função da Bienal é, a cada 2 anos, receber no seu pavilhão aquilo que supostamente é o mais, dentro dessa visão positivista e tal, aí, que remete ao novo e tal, é aquilo que de mais avançado se produz no campo da arte internacional. É isso lá desde a Bienal de 51. Né? E colocar, a frase era em franca, não confronto no sentido de briga, mas colocar lado a lado a produção brasileira com a produção internacional. Então, ela faz isso. O que a gente percebe é que nas últimas 2 décadas houve uma contínua ampliação daquilo que é ou pode ser entendido como sendo arte. Tá? Então, por exemplo, se até os anos 60, vamos lá, a produção artística ela se manifestava, sobretudo, por meio da pintura, da escultura, da colagem, enfim, dessas modalidades todas, isso foi se expandindo, essa permissividade da arte do século XX, ela fez com que o circuito da arte fosse se abrindo para receber manifestações que trazem para o discurso da arte outras áreas do conhecimento, outras áreas da produção humana. Então, você tem o artista como antropólogo, o artista como não sei o quê, o artista como... Enfim, não estou sendo desrespeitoso, é que me foge, eu teria que elaborar melhor isso. Você, assim, o artista como antropólogo, o artista como sociólogo, o artista como um interventor, como alguém que intervém na realidade efetiva, política, e que política assim, social mesmo, quer dizer, vai lá, vai estudar um grupo de meninos de rua da Cracolândia. O artista, o trabalho dele é esse, porque o circuito de arte permite que assim seja. E permite assim, abriu. E isso faz com que a Bienal ela acolha essas manifestações e crie condições para que um público maior entre em contato com essas manifestações. Então, eu não estou não tenho procuração da Bienal, não, absolutamente, não tenho nada a ver com a Bienal. Mas eu acho que vale a pena pensar que a Bienal, de alguma maneira, ela amplia a ressonância no nosso circuito, aqui de São Paulo e do Brasil, de manifestações que têm caracterizado a arte hoje. Não é a Bienal que forma isso. Sabe, por exemplo, quando o Emanuel fala, com toda a razão, que em alguns momentos a Bienal se torna um parque de diversões, é exatamente, mas é porque a arte desses últimos anos, dessas últimas décadas, ela acolhe essas manifestações. Então, você vai, por exemplo,
enfim, sei lá, teve um artista, não sei se norte-americano, que ele opera como uma espécie de um botânico. Estava na última Bienal. Então, você ia na sala que lhe foi destinada e você via todos os tipos de vegetação que existem no Parque Ibirapuera. Era o artista como botânico. Então, o que ele está te propondo? Ele está te propondo que você entre em contato, um contato crítico, com a realidade do seu entorno. Eu tive a chance de ver esse mesmo artista numa edição da Bienal de Istambul passada. Você entrava na sala dele, você tinha toda a vegetação das margens do Bósforo. Porque tem uma questão... Isso é um exemplo. E você tinha vários exemplos. Enfim, então, acho que a pergunta que se deve levantar é: o que é essa arte que se produz hoje? Entendeu? Quer dizer, o nosso conceito da arte, como nós entendemos e como nós praticamos, muitos de nós praticamos, ela é mais uma manifestação. E não é privilegiada nesses eventos, porque esses eventos têm a missão de mostrar o que supostamente é novo, é original. Então, não sei, é isso que eu vejo, não sei. Não sei como é que vai ser a próxima Bienal. O que eu questiono com a Bienal é porque a Bienal passou a ter curadorias estrangeiras, né? E por injunção, inclusive, do mercado internacional. Quer dizer, uma coisa que realmente a Bienal de São Paulo não tinha essa ligação. Por exemplo, os dois últimos curadores da Bienal são funcionários da Cisneiro, né? Um trabalha em Nova York como curador da coleção Cisneiro e o outro curador também da coleção Cisneiro, assim como foi curador da coleção Cisneiro em Nova York, Paulo Reckenhoff. Então eu sinto que a Bienal passou a ter um tentáculo maior do que deveria ter, pelo menos. Eu acho, não sei, a contribuição numa Bienal que dura 3 meses, o que um curador estrangeiro pode fazer com que seja essa manifestação tenha esse poder de transformação, esse poder de informação, e esteja absolutamente ligado com o Brasil. Afinal, uma Bienal que custa 35 milhões tem que ter profundas raízes com o Brasil, pelo qual está pagando essa fortuna para um acontecimento de 3 meses, afinal. Eu acho que, dado que o Emanuel levanta, eu acho que é fundamental, porque isso aponta para um projeto de cultura, para um projeto político de cultura, que é a questão, a gente lembra que a Bienal de São Paulo, ela foi criada como uma atividade do Museu de Arte Moderna de São Paulo. E havia na Bienal de São Paulo os prêmios, e os prêmios das bienais das várias edições, passavam a pertencer ao Museu de Arte Moderna e depois foram transferidos para o Museu de Arte Contemporânea, mas isso é outra história. O que eu quero dizer é o seguinte: você tem uma política de evento, né? A cada 2 anos se faz um evento para colocar o que é de mais moderno, né? Mas no início existia um compromisso com o acervo. Você deixar um acervo de arte moderna, contemporânea, para o público brasileiro que financia isso. Hoje você não tem. Hoje, há muitos anos, a Bienal se desvinculou desse compromisso de angariar elementos de constituição ou de ampliação de acervos. E não existe nenhuma política efetiva, pública, e eu acho que você mais do que ninguém pode falar isso, de manutenção dos museus, de ampliação de acervos. Entendeu? Quer dizer,
A Bienal é um projeto que vem lá dos anos 50, desenvolvimentista, mas ela está meio... Na verdade, é um pedaço do projeto. Não é o projeto inteiro, porque o projeto inteiro estava conectado com a ampliação de uma coleção pública, pelo menos de... Como é que fala? Voltada para o público. Né? E na medida em que isso acaba, você continua tendo a pura dimensão de evento. Então você gasta 30 milhões de dólares para uma exposição que dura 3 meses e o que fica no sentido da formação do público. O que acontece? Eu acho que isso é uma questão importante que o Emanuel levantou e que eu acho que tem que ser levada em consideração também. Eu também quero acrescentar o seguinte, eu acho que a Bienal era um vetor de informação e de formação do próprio artista brasileiro. Quando você pensa que a unidade tripartida do Max Bill foi o grande prêmio de uma Bienal e que está no acervo do MAC, e ali está contido todo o conceito de arte concreta, né? Eu estive com o Max Bill e ele me disse uma vez, uma coisa muito engraçada, ele disse, olha, eu não acho, não existe arte neoconcreta, existe arte concreta. Era a posição dele. Mas, de qualquer forma, isso também vale para quando o Gottlieb ganhou a Bienal de São Paulo. Toda a corrente de abstração informal que surgiu em São Paulo depois daquele evento, não é que houvesse influência, mas havia um encorajamento para esses artistas que se manifestaram, como a Veganelli, o Iannelli mesmo, e todos os artistas, né, Leonardo, por conta. E os outros artistas, o MAB e toda a corrente japonesa da arte brasileira estava perfeitamente em consonância com aquele grande prêmio do Gottlieb. Boa tarde. Para mim é um momento histórico estar aqui para a gente estar presenciando 3 pessoas aí, 4 pessoas, né? 3 pessoas no foco, que são representantes aí da nossa arte brasileira de forma bastante significativa, né? Eu queria, com isso, a gente está falando de um plano para a cultura, um plano futuro para a cultura, pegando o gancho do Tadeu. Eu queria saber, essa questão do Nordeste, que foi totalmente devastado pela lama, pelo óleo, o que aconteceu, são perguntas que a gente ainda não tem resposta e tudo mais. Como é que... João, por favor, como é que isso vai bater em você? Já bateu? Já estagnou? Ou vai explodir? Como é que está isso no povo do Nordeste? Como é que está isso, especialmente em você, que tem muita sensibilidade, né? E eu queria saber o que você está planejando aí, se já tem alguma coisa sendo preparada aí, de artes plásticas e tudo mais com relação a esse tipo de agressão que a gente sofreu e está sofrendo, porque as consequências elas são infinitas, né? Enfim, também pegando um gancho e aproveitando o que tem a ver, o Emanuel citou aqui uma coisa muito bacana que ficou registrado, eu fiz questão de anotar que a sua arte, João, era uma bofetada naquela época, né, principalmente ditadura e tudo mais. A sua arte foi uma bofetada na arte brasileira naquele momento, né? E também eu queria que você falasse assim sobre isso, como é que você, que viveu naquela época de ditadura, como é que você como artista, como é que está a sua respiração e as suas preparações futuras? É isso. E assim, desculpa me alongar, mas enfim, eu vou me aprofundar muito mais na sua obra agora, porque
é uma vasta... São muitos símbolos e para mim, muito significativo, né? Eu queria saber se você também acompanha, gosta dessa questão. Por exemplo, eu vi muito a sua arte, ela poderia ser colocada na rua, né? Por exemplo, como uma street art. Eu vejo possível, é engraçado, me remeteu muito a grafite também, né? Não só grafite, é que os símbolos são vastos, mas a sua arte, ela num muro da cidade, ela também tem muito peso. O que você pensa também disso, falando da arte, street art, tanto Recife, Nordeste, e, enfim, é isso. Desculpa me alongar, mas é que uma coisa puxa a outra, a gente vai falando aqui. Obrigado. Bom, eu tenho que responder mais ou menos em sequência do que você falou, perguntou. Com relação ao desastre ecológico que lá está, eu devo dizer que ele espelha um sentimento que eu tenho constante, e já externei isso em alguns documentários sobre a cidade do Recife, de Olinda, diz que eu tenho, diferentemente das pessoas que têm uma visão romântica acerca da sua cidade, da sua região, eu sou uma pessoa que tem temor, medo. Esse medo não se circunscreve às ameaças imediatas, como, por exemplo, um desastre ecológico, a ameaça de um assalto na rua ou de ser roubado. Ela se reflete sobre de que a região, pelas suas condições sócio-históricas, políticas, é perigosa. A região é perigosa, nesse sentido de que ela infunde um temor, diferentemente desse sentimento de alegre despreocupação, você está sempre tenso em relação ao seu ambiente. Naturalmente, o desastre lá é uma lástima e não se sabe exatamente a extensão que ele tem ainda, e, sobretudo, será muito mais extensa na questão dos mangues do que nos arrecifes e nas praias. Bom, mas não equacionei nada visual com isso, porque algumas coisas, te digo com absoluta franqueza, são maiores do que a dimensão visual possível, e fazem parte justamente da exclamação desse temor, não é? O temor se instala de maneira tão larga que às vezes não é captável ou circunscrita a uma moldura de uma obra de arte, certo? A segunda pergunta diz questão sobre se existia já alguma coisa em mente de preparo, e a questão da street art, né, o grafite e tudo mais. Sim, já me lembrei. O que você fala sobre a questão da minha pintura em relação à oposição, de ser uma bofetada. Isso, a bofetada de ser uma... Bom, provavelmente a pintura figurativa, nos termos que eu faço, é uma pintura que não é exatamente muito cordial. Ela não é muito cordial visualmente, também não é uma arte popular. O que me leva a uma indagação, que é o que eu faço a você: será que você tem certeza que a minha pintura, com esses vícios de fealdade, de distorção, elas seriam palatáveis do ponto de vista de uma arte de rua, em que as pessoas querem uma obra de arte na rua que seja um discurso potencialmente denunciador, mas que para isso precisa de ter um realismo suficiente para ser concretamente denunciador, ou eles querem uma coisa que seja justamente uma evocação, uma coisa que desanuvie o temor. Eu sou um transmissor de temor, eu não sou um difusor de felicidade exatamente na minha obra. Então, esses aspectos. Infelizmente, não existe uma receita que me permita agir camaleonicamente para me adaptar. Eu gostaria muito de ter, mas eu não tenho. Eu me lembro, eu fiz um dia um painel para o aeroporto da cidade do Recife, em que a minha pintura procurou se reduzir dos aspectos pessoais e ser uma coisa mais, vamos dizer,
não diria ornamental, porque ornamental não é, mas uma coisa que seja cordial, no sentido da visualidade. Então fiz os ícaros, e cada um representa um continente, e saiu razoável, vamos dizer que está bem resolvido do ponto de vista da pintura em ambientes públicos, como integração ambiente arquitetural, essa coisa toda. Mas, quando eu recebi a comissão para esse tipo de trabalho, tem um artista que chegou para mim e disse: cara, você vai fazer esse negócio aí do aeroporto dos Guararapes? Isso vai ser muito interessante. Você já viu aquela série dos desastres do Andy Warhol? Você podia fazer um desastre de avião. Eu disse: cara, como é que eu posso fazer um desastre de avião no aeroporto? Então, são certas coisas que não são delicadamente traduzíveis. Obrigado. Boa tarde. Ivete Vieira. João, eu queria saber um pouco da obra do artista, do João. Nas suas, até que ponto você disse que tem uma formação em psicologia, mas que você nunca desenvolveu, Mas até que ponto essa formação influenciou nas suas obras? Porque quando a gente contempla essas figuras, elas parecem que remetem, cada uma tem uma história. Não sei se é visão minha, até que ponto? Devo responder com muita cautela essa questão. Eu sempre me interessei pela figura humana, pelo corpo da figura humana, mas naturalmente não é um corpo sem alma. Senão eu faria uma série de zumbis que não teria muito sentido. Eu costumo dizer que aquelas torções nas figuras que chamam tanta atenção da mídia, né, quando o camarada fala sobre o artista que faz coisas distorcidas. Não? Bom, eu primeiro não vejo nada distorcido ali, quero deixar claro que eu estou achando que são corpos naturais, porque são naturais no sentido de que são construções artísticas. Eles não são referências ao modelo vivo, elas são construídas a partir dos indícios que o modelo me permite. Agora, essas contorções, esses deslocamentos, essas coisas, são naturalmente expressões psicológicas. Hoje em dia, eu estava conversando com o Tadeu sobre uma pessoa que faz uma tese, desdobrou uma tese sobre o retrato melancólico na época do decadentismo europeu, de Blanche, de Whistler, de Helleu e outros artistas que faziam retrato de pessoas da sociedade, que eram pessoas melancólicas, e ser melancólico naquela época era ser mais ou menos chique, não é? As pessoas que estavam assim azuladas de melancolia. A flor predileta de Robert de Montesquieu era a hortênsia, que era uma flor triste, azulada e tal. Pois bem, vê-se que ao tratar uma figura, ao fazer uma torção nela, induzi-la até um certo incômodo corporal, você naturalmente quer induzir uma certa referência psicológica ali, uma certa tensão, uma certa narrativa, uma intranarrativa psicológica, aquela figura sofre. Aqui no MAN tem um quadro que é parente de um que está aqui nessa exposição, que chama-se Torção de uma Inglesa. De uma inglesa, sim, trata-se de uma figura que tem as feições de uma inglesa, mas ela está torcida. Por que torção de uma inglesa? Quer dizer, o que há no nome, o que há em dois nomes? Há justamente a intenção de trazer esses nomes, essa sintaxe mais ou menos paradoxal, há uma descrição provável da pintura, uma aproximação psicológica do que ali está pintado. Então a figura da inglesa está torcida. O que pode perguntar, você ou outro, por que ela está torcida? As inglesas são sempre torcidas? Não, não são, né? O artefato e o artifício artístico permitem essa corroboração de estados psicológicos. E eu uso muito isso. Eu gosto muito dos filmes do Mankiewicz, das mulheres que ele descreve, a maneira com que elas se vestem. Tadeu aqui falando sobre o quadro Dallas, que está ali, ele fala sobre
essa característica de falta de ar, de atmosfera, atmosfera aérea, perspectiva e também sentimental e ambiental na obra. E é claro que aquilo é proposital, as figuras estão secas assim, porque elas habitam um parque que é o parque de um centro de suicidas e pessoas em crise. Então, a atmosfera sufocante é muito mais propícia do que uma atmosfera suave, impregnada de aragem, né, que pouco representaria do estado de alma. Então, é preciso que haja na pintura figurativa alguma aproximação com essas sutilezas que, às vezes, passam lateralmente a percepção, mas que estão embutidas na figura, certo? Boa tarde, eu me chamo Arthur, sou artista e pesquisador. Antes de mais nada, quero parabenizar Emanuel não só por promover as exposições, mas por vincular isso também a esse seminário, esse bate-papo e a promoção de pesquisa e conversas. Também aproveitando a tua presença, eu quero saber em relação à política de aquisição de acervo do Museu Afro Brasil. Como é que você tem operacionalizado isso? Se está sendo possível exercer a política de aquisição e se há ou quais são os trabalhos que estão à exposição do João, ou então se tem outras obras do João no museu. Olha, meu caro, eu acho que nenhum museu brasileiro tem política de aquisição. Pelo menos eu não conheço nenhum. A única vez que houve uma política de aquisição foi quando eu dirigi a Pinacoteca de São Paulo e que eu consegui, com o Mário Covas, não me lembro quanto foi, mas foi o suficiente para fazer o Jardim da Luz, o Jardim da Pinacoteca, com aquelas esculturas. E cada escultor recebia, hoje parece nada, mas naquela época era um certo valor, assim como 15 mil reais na época. Não sei se era real ou não. Mas isso, depois a gente sempre, quer dizer, essa política verdadeiramente, vamos comprar obras de arte, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, com dinheiro público, ou com a aquisição com o dinheiro que nos é dado para a manutenção deste museu, por exemplo. Este museu, que tem 12 mil metros quadrados, recebe uma quantia, um dinheiro pequeno em relação à importância do tamanho dele, à importância do que ele está dizendo, à importância do que ele se propõe. Então, a gente não tem uma política de aquisição. Por isso, não quer dizer que de vez em quando se possa comprar uma obra num valor simbólico, porque, diferentemente dos museus americanos, que têm muito dinheiro, que têm mecenas, então é difícil, né? Então, quando eu falei que a Bienal gasta 35 milhões para fazer uma Bienal, a gente lamenta que não tem recursos para fazer aquisições de arte. É claro que muitas vezes a gente compra, mas não chega a ser uma política de aquisição. O Estado de São Paulo não tem essa política de aquisição. Já até houve essa política de aquisição na época do Arrobas Martins, que fez o Museu de Arte Sacra, que comprou obras para o Palácio de Campo de Jordão, que comprou obras para o Palácio dos Bandeirantes, mas isso foi um tempo do passado. Tadeu, você que foi diretor do MAC, você tinha verbas para aquisição de obras de arte? Não. Não? Tinha que E na Pinacoteca conseguiu? A Pinacoteca tinha tem um grupo de sócios, de amigos do museu, que dão
dinheiro por mês, e aí no final do ano o grupo de curadores escolhe em torno de 8 a 10 obras que seriam importantes para o acervo, aí tem uma assembleia, os curadores apresentam a obra e, como é que fala, justificam a compra, e aí existe uma votação das pessoas. Então, por exemplo, de 8 propostas, são compradas 5, são compradas 4, dependendo do... Isso é algo que tem viabilizado a ampliação no acervo da Pinacoteca. No MAC não existia, e eu acho que não existe até hoje. Eu até tentei falar com o reitor, que se ele me desse 30 mil por mês, ele ia ganhar uma bela coleção, mas não colou, infelizmente. Um adendo a isso. Uma vez que Clarival Valadares me mostrou uma documentação de correspondência de Vicente do Rego Monteiro com a reitoria da Universidade de Brasília, para onde ele tinha ido trabalhar. E ele gostava muito de ir nas férias e ia a Paris. Tinha lá a vida dele em Paris. E o salário não dava para isso. Quando ele ia para Paris, geralmente faziam uma sociedade dos amigos de Vicente Monteiro e chamavam-no para poder ele estar em Paris à época, com alguns trocados. Então, ele fez uma proposta à universidade, e Clarival me mostrou a correspondência dele e a resposta do reitor. A proposta era a seguinte: ele faria os cartões para decorar todos os prédios da Universidade de Brasília com cartões dele e execução pelos alunos do curso de arte. E com isso, ele não queria muita coisa, ele queria que o salário dele passasse de um determinado nível para o salário integral de professor, que daria margem a ele de viajar. E o reitor negou em função de que não existia escaninho legal para permitir esse tipo de operação. De maneira que essas são as limitações intelectuais dos nossos dirigentes, né, que não permitem esse tipo de coisa. Na verdade, um problema sério é que o declínio dentro... Parece óbvio que eu vou falar, mas parece que piorou, sabe, nas últimas décadas, o nível cultural das nossas elites. Eu consigo perceber isso dentro da USP. Entendeu? Quer dizer, eu tive um colega de uma outra unidade da USP, estou dizendo, de uma unidade da Universidade de São Paulo, que entrou em contato comigo, marcou uma hora, que queria conversar muito comigo, eu recebi, a minha sala era nua, ela tinha uma mesa, uma cadeira, um computador, e na parede ela tinha plantas do edifício aqui do antigo Detran, que nós vimos para cá. E ele, com a maior cara de pau, disse que tinha um grande problema na unidade dele, que na sala dele não tinha obras, então ele gostaria que o museu emprestasse obras para ele decorar o seu gabinete. Eu estava numa cadeira giratória, que era o meu único luxo, eu dei uma virada na cadeira e falei: você está vendo alguma obra de arte aqui? Entendeu? Não, isso daqui não é meu, nem seu, cara, que é isso? Enfim, agora vai piorar. Já piorou. Entendeu? Isso que eu estou contando para vocês é de 2015, 2014. Vai piorar. Esse é um assunto realmente muito grave, esse assunto, né? De aquisições e tal. Mas eu queria lembrar um fato muito interessante, que um dia chegou na Pinacoteca uma senhora acompanhada de um rapaz, e ela trazia enrolada um lençol dos quadros de Picasso, hoje Picasso, de Pansete. E ela então me disse: olha, eu estou trazendo esses 2 quadros para doar à Pinacoteca, em sua homenagem.
Eu digo, mas a senhora está sabendo que cada quadro desse vale $200 mil, sei lá quanto valia naquela época? Ela disse, eu sei, mas eu quero fazer essa doação. Passado algum tempo, veio um marchand de São Paulo que nutria a ideia de comprar essas obras do colecionador, que tinha sido médico de Pansete em Campo de Jordão. Em Pansete ficou tuberculoso e morreu de um tumor no pulmão e tal. E ele perseguiu essas duas obras durante meses, anos. E quando ele soube que estava na Pinacoteca, ele foi lá me avisar. Disse, mas eu queria comprar essas duas obras. Eu digo, agora você não pode mais comprar. Era do estado de São Paulo. Então, essa questão no Brasil, esse compromisso, olha, essa coisa dos Estados Unidos, para mim, eu tenho paixão pelos Estados Unidos da América do Norte. Porque se existe um país em que as falcatruas dos ricos, dos milionários, de uma certa forma, volta para a cidade, e você pode dizer vários museus. Em Washington, você vai no museu da Martha Knox, que é um museu de arte pré-colombina, de tecidos e cerâmicas e ouro e tudo mais. Esse da Martha Knox, esse da Martha, doou para a cidade de Washington esse museu, essa coleção dele. Então, a mesma coisa que aquela outra coleção, a Phillips Collection, é também uma coleção doada inteira de impressionistas. O Barnes Foundation, a Barnes, esse Barnes foi o homem que fez fortuna com uma pílula antes da penicilina. Esse homem tinha uma coleção extraordinária. Matisse pintou painéis na casa dele. Ele tinha aquele quadro extraordinário enfim, tinha uma coleção extraordinária, não só de bronze africano, mas de arte africana. Sabe o que aconteceu? Ele doou essa coleção para a Universidade de Howard, que é uma universidade negra, fundada em 1860, e pobre, e que houve um levante, porque todos os museus americanos gostariam de receber aquela doação do Barnes Foundation. Essa foi feita uma fundação e que essa universidade é proprietária de todo esse cabedal do Barnes. Agora, isso no Brasil é impossível, porque no Brasil, transmissão de bem é 5%. Ninguém sabe o valor de um Portinari que a família está vendendo. Entende? Quando que nos Estados Unidos é 75%. Ninguém transmite bem para outro que não pague 35% ou 75%. Então, aqui há uma permissividade para os ricos que é injusto e que é existente e que vai continuar para sempre, secloro, amém. A gente vê isso quando um país como o Brasil tem um decreto que dá para 800 bilhões de reais para a campanha política. Num país que tem gente que não tem esgoto, que não tem água, né? Esses deputados, que são quase 500 ou mais de 500, não sei, cada um recebe 100 mil reais para seu gabinete, em que ele fica com metade desse salário desses contratados. É um país perverso. Este aqui é um país perverso. Então, a arte sobra nessa história toda, porque não poderia ser diferente num país com essa distorção social, com essa perversidade econômica. O museu é uma coisa que interessa muito pouca gente. Mais alguma questão? Comentários? O que o Tadeu falou sobre
ao Salão de Brasília, Hélio Oiticica, eu acho que foi um gancho legal. Eu queria que o João falasse sobre aquele momento, como é que foi isso, assim, sobre especificamente o Salão de Brasília. Eu queria porque o Tadeu acabou citando e aí passou um pouco assim. Eu queria que o João falasse um pouco sobre isso, por favor. Vou responder isso, dado adiantada a hora já um pouco sinteticamente. Que eu me lembre, o quarto Salão de Brasília, reuniu... 52 anos. Foi uma expressão muito importante naquela época. Foi porque ele foi mais importante naquela época do que o chamado Salão Nacional do Rio de Janeiro. Então, foi uma coisa feita que reuniu obras de artistas do país todo. Lá de Pernambuco, houve dois artistas que participaram. Eu, com pintura figurativa, um grande tríptico que chamava-se Exposição e Motivos da Violência, e mais dois outros grandes quadros, também de caráter figurativo, muito agressivo. E uma pintura muito grande e pintada em papel do Anquises Azevedo, um artista muito interessante, mas abstrato, viu? Um artista abstrato que fazia signos repetidos e barras horizontais e verticais, às vezes com alguma exceção de um signo, uma palavra, uma coisa qualquer, muito interessante. Pintado em rolo de papel extenso, de 17, 18 metros. E houve, então, essa discussão dentro do júri que Tadeu levantou e que estão participando o Zanini, o Frederico Moraes, o Frederico Moraes, o Zanini, o Walter, né? O Clarival Valadares, não sei, não me lembro bem. Bom, eram 5. E Pedrosa eu me lembro bem, e eles então optaram houve a discussão de qual o prêmio, ficou também tinha uma discussão também sobre Nelson Ler, né? Tem uma obra também pop do Nelson, um pouco empalhada, uma coisa dessa, que eram obras, como dizer, com um espírito de contemporaneidade mais visível, mais notório, mais bem alinhado internacionalmente. Não? Eu não me lembro bem o que levou o Oiticica na exposição, não sei se eram os parangolés, alguma dessas coisas. Eu acho que sim, uma dessas coisas que o Wiley fazia. Então, houve uma discussão, e naquele momento que antecede justamente o AI-5, então eles resolveram me premiar a mim, no primeiro prêmio, chamado Grande Prêmio, e o primeiro prêmio de pintura foi dado ao Anquises Azevedo, que recebeu o prêmio também como artista do Nordeste nessa época, e com a outra vertente, que era uma vertente abstrata, curiosamente. Essa obra, que ficou chamada Exposição e Motivos da Violência, o tríptico com relevos, com elementos de tortura, essas coisas todas, um quadro muito mal educado, por sinal, ele ficou em exposição até que a exposição foi fechada pelo regime militar. A exposição foi fechada. Apreenderam coisa do Tosi, que era um retrato do Guevara, uma coisa do Guevara que foi apreendida, e essa obra minha sumiu. Desapareceu. Foi supostamente como se tivesse sido o prêmio de aquisição, o que não foi, mas sumiu, nunca me foi devolvida. Veio aí sempre, não estava eu em saúde perfeita para reclamar a minha obra. Não era nem da Exposição e Motivos da Violência. E então, anos depois, eu fui fazer umas palestras em Brasília, e o camarada disse, no porão do Museu de Arte Moderna, aqui, tem uma obra sua que está em petição de miséria. Eu disse, é mesmo? Eu fui lá e ela tinha já sofrido, era uma pintura de madeira, tinha sofrido muita umidade e tal, algumas folhas do compensado tinham descolado e tal. Eu digo, mas rapaz, essa aí é a obra que eu tirei o prêmio. Pois é, esse negócio ficou aqui. Depois foi deslocado aqui, porque aqui foi a sede do Círculo Militar, e ficou aqui no porão essa obra tal. Você encaixota esse negócio, manda para o Recife que eu vou restaurar. Então ele mandou para o Recife, eu restaurei e devolvi. E está lá no Museu de Arte Moderna de Brasília. Foi assim que se recuperou essa coisa, mas ficou... botaram nos porões, mas ela ressurgiu dos mortos. Ótimo.
Dado o adiantado da hora, a gente vai encerrar esse bate-papo, essa conversa. Quero agradecer enormemente, em nome do Museu Afro Brasil, a presença do João Câmara, do professor Tadeu Chiarelli, Manuel Araújo, e dizer que a exposição, aliás, convidá-las e convidá-los a visitarem fortemente a exposição, que foi inaugurada ontem, permanece aqui no museu. Ela está no nosso piso térreo, aqui no Museu Afro Brasil, e também a exposição já conta com um catálogo, né? Um catálogo belíssimo que está à venda na nossa loja. Então, muito obrigado à presença de todos e todas. Nos vemos em breve. Acompanhe a nossa programação e uma boa tarde.